A 37ª rodada terminou e deixou o campeonato mais acirrado ainda. Vamos para a 38ª, última rodada do Campeonato Brasileiro, com tudo em aberto. Seja para o campeonato ser decidido, o seu campeão, seja para o campeonato decidir quem vai descer para a segunda divisão. Tivemos 2 jogos na 37ª rodada nesta quinta-feira à noite, E o Fluminense venceu o Cuiabá no Maracanã pelo placar de 1-0, porém não conseguiu se livrar matematicamente do rebaixamento. Já o Bragantino conseguiu um ótimo resultado fora de casa, um confronto direto, vencendo o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1 lá na Arena da Baixada. O que o Botafogo tem a ver com isso? O que o Botafogo pode tirar de vantagem desses resultados que aconteceram nessa quinta-feira à noite? Vamos falar sobre isso tudo nesse vídeo aqui no canal do Medeiros. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Medeiros. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais aqui para o nosso crescimento. Vamos comentar um pouquinho sobre a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, que deixou tudo aberto. O Campeonato Brasileiro realmente é algo impressionante, Estamos indo para a 38ª rodada, última rodada do campeonato, e não está definido ainda quem é o campeão, não está definido ainda os 4 que descerão para a segunda divisão, para a Série B, Ficou restando somente uma vaga, E o Campeonato Brasileiro nessa última rodada vai pegar fogo aí neste final de semana. O resultado do Fluminense de 1-0 para cima do Cuiabá não livrou o Fluminense matematicamente do rebaixamento. O Fluminense venceu, precisava vencer, mas agora o Fluminense enfrentará o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. Esse Palmeiras que ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Então, num cenário onde as pessoas achavam que talvez o Fluminense poderia estar com a vida resolvida e talvez ali entrasse já de férias, contra o Palmeiras, para o Palmeiras vencer a partida e o Fluminense talvez atrapalhar os planos do Botafogo, o Fluminense não vai poder entrar dessa forma. Muito pelo contrário, o Fluminense vai jogar a vida nesse jogo contra o Palmeiras no domingo no Allianz Parque. Isso porque, se o Fluminense perder a partida para o Palmeiras, o Fluminense tem boas chances de cair para a segunda divisão. Eu explico por quê. Os outros candidatos aí ao rebaixamento são Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. São esses 3 times que estão disputando com o Fluminense e somente uma vaga para a segunda divisão. Então, 3 clubes aí vão se salvar, um vai descer para a Série B. Como é que está o cenário agora? Se o Fluminense perder para o Palmeiras no Allianz Parque, o Bragantino vencer o Criciúma em casa, o Bragantino pega o Criciúma já rebaixado dentro do Nabi Abichedi. Se o Bragantino vencer essa partida e o Fluminense perder para o Palmeiras, o Bragantino passa o Fluminense. E no outro jogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentam. Os 2 clubes que estão disputando ali, para ver quem é que fica na primeira divisão, eles vão se enfrentar na Arena MRV. Se por um acaso o Fluminense perder para o Palmeiras e o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro empatarem, fizerem aquele famoso jogo de compadre, empatarem, os 2 passam o Fluminense. Olha a situação, hein? Então, o Fluminense vai ter que jogar a vida contra o Palmeiras. O Fluminense só depende dele. Se o Fluminense empatar contra o Palmeiras, o Fluminense já se mantém na primeira divisão. Porém, se o Fluminense empatar com o Palmeiras, ele garante o título brasileiro do Botafogo. O Botafogo também só depende dele. O Botafogo, se empatar com o São Paulo ou vencer o São Paulo, já garante o título brasileiro. Mas olha que situação do Fluminense, O Fluminense ou escapa do rebaixamento e garante o título do Campeonato Brasileiro para o seu grande rival Botafogo, ou o Fluminense perde a partida e tem sérios riscos de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro.
É nessa situação que o Fluminense está. E o Botafogo não tem nada a ver com isso. O Botafogo, se por um acaso o Fluminense conseguir um empate aí com o Palmeiras, o Botafogo já vai agradecer, né? Mesmo antes de entrar em campo, o Botafogo já vai agradecer, porque já garante o título do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. E o Botafogo que enfrentará o São Paulo de férias. Esse sim não tem mais o que fazer no campeonato. O São Paulo já está classificado para a Libertadores e com a classificação, né, para a fase de grupos de forma direta, já que o Botafogo venceu a Copa Libertadores, e isso fez com que o São Paulo não jogasse a pré, mas sim fosse classificado diretamente para a fase de grupos. Chegou a hora do São Paulo retribuir, né, agora, né? É claro que abertamente ninguém do São Paulo vai admitir isso, mas nos bastidores a gente sabe como é que funciona o futebol, né? É claro, o Botafogo não pode sentar em cima disso. O Botafogo não pode ficar, né, achando que as coisas vão ser dessa forma. O Botafogo tem que entrar muito focado, o Botafogo tem que jogar o seu futebol, o Botafogo tem que esquecer isso e fazer o que vem fazendo o ano inteiro, jogando muito bem para vencer a partida. Mas a gente sabe que nos bastidores do futebol, né, o São Paulo, que é grande rival do Palmeiras, o São Paulo é o único time na era dos pontos corridos que foi tricampeão brasileiro, 2006, 2007, 2008. O Palmeiras foi campeão nos últimos 2 anos. Então, se o São Paulo resolve vencer o Botafogo, o São Paulo estaria ajudando muito um dos seus principais rivais, que é o Palmeiras, né? Então, se o São Paulo, por exemplo, resolve aprontar aqui no Rio de Janeiro, estaria entregando de bandeja um título para o seu grande rival e ainda perderia o seu recorde de ser o único tricampeão na era dos pontos corridos. Então, assim, o jogo é jogado 11 contra 11, a gente tem que, como eu já disse e repito, fazer um grande jogo para a gente vencer a partida, mas o fato é que o contexto desse jogo, né, faz com que o Botafogo realmente pegue um adversário aí que, além de não querer ajudar o seu grande rival a ser campeão, já está de férias, e o próprio Botafogo ajudou a colocar o São Paulo de férias quando foi campeão da Copa Libertadores e o São Paulo se classificou direto para a fase de grupos. Beleza? Esse é o cenário para a última rodada. É um cenário muito positivo para o Botafogo. Realmente as chances do Botafogo ser campeão são muito grandes, mas, como eu disse e repito, vamos sair da teoria, vamos para a prática, e a prática tem que ser o Botafogo muito focado, fazendo aí o que vem fazendo, como eu já disse, a temporada toda, né? Jogar sério, com seriedade, com humildade, para conseguir o resultado positivo, e o Botafogo só depende dele. Um empate já garante o título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está com 76 pontos, Palmeiras 73, o Botafogo chegaria a 77 com o empate, 79 com a vitória, e aí o Palmeiras, qualquer resultado com o Fluminense já não importa mais. O Botafogo consegue ser o campeão brasileiro de 2024. Ansiedade a mil, né? Já estamos aí, hoje é sexta-feira, domingo parece que não chega nunca, né? Aquela ansiedade do torcedor do Botafogo. Botafogo que está há muito tempo sem ganhar o Campeonato Brasileiro, desde 1995, está chegando perto, está chegando a hora da decisão, e tomara, se Deus quiser, que dê tudo certo para o Botafogo. Beleza? Esse é o cenário da última rodada, então o Botafogo agora tem que fazer por merecer para ser campeão brasileiro de 2024. Um abraço, até a próxima. Valeu!